Povo de Deus, Pai seja convosco. Louvamos a Deus por mais este culto, esta oportunidade que Ele nos tem dado, estarmos na casa do Senhor para adorá-lo. Eu quero convidar a igreja para fazermos uma leitura na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, e falar sobre avivados para servir, e trazer como subtema a proposta reavives o dom que há em ti. Agradeço a Deus pela vida do pastor Oséias, nosso amado pastor, pela oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Já de manhã fui alimentado pela ministração do pastor Oséias, falou muito ao meu coração a respeito de dons. Deus nesta manhã visitou essa igreja, viu, irmãos? Foi algo maravilhoso. Quem não pôde vir de manhã, ou não vem geralmente no culto de manhã, assista a pregação do pastor quando for disponibilizada, pois eu creio que vocês também serão edificados através da palavra do eterno Deus. Segundo Timóteo capítulo 1, se puder projetar para nós, aí a gente faz a leitura com a igreja. Vamos até o versículo 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, e aqui está o texto que nós vamos trabalhar, por essa razão, eu torno a lembrá-lo, que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Aí a gente encerra no versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio ou moderação. Amém? Pode se assentar na presença do eterno Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós temos a nossa conferência de avivamento e nós temos como subtema a proposta Avivados para Servir. E a ideia de servir é uma ideia bíblica, não é verdade? E eu estava ainda hoje lendo esse texto mais algumas vezes e pensando que Jesus, ele tinha dito a respeito da igreja dele: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está na Bíblia, Jesus falou isso. Ao mesmo tempo, quando você olha, por exemplo, para a Europa, eu não sei como que a gente aplica esse texto à realidade, porque o cristianismo vive um período de declínio sem precedentes naquele continente e em outros também, Então, se essa palavra é verdade, a minha pergunta à igreja é: por que na Europa, palco dos grandes avivamentos, os templos cristãos estão sendo vendidos ou alugados para boates, cinemas, bares e museus? Grandes igrejas, grandes templos que historicamente cumpriram um determinado papel em um determinado país, em uma determinada nação, e agora, pasmem, são igrejas que praticamente não existem mais. Nós temos um irmão aqui na igreja que recentemente fez uma viagem aos Estados Unidos, o irmão Jaber,
e vocês tenham a curiosidade de perguntar a ele o que ele viu lá a respeito de igrejas. Algumas igrejas contemporâneas com um grupo significativo de pessoas, e na avaliação dele, já não são igrejas mais preocupadas com a mensagem bíblica. É algo que o pastor Oséias Viana sempre tem chamado a nossa atenção, e já disse em outras pregações: houve uma mudança da pregação bíblica pelo entretenimento, não é verdade? Porque entreter dá menos trabalho do que pregar. Entreter dá menos trabalho do que pregar, e agrada mais as pessoas, agrada mais o público. E ele comentando que foi a algumas igrejas, estruturas faraônicas, megas templos espalhados por onde ele passou, e uma quantidade ínfima de pessoas que ali estavam oferecendo culto a Deus. E vou dar a vocês um outro dado. Na avaliação dele, pessoas idosas já não existem mais, adolescentes e jovens frequentando essas igrejas. Olhando para essa realidade de alguns continentes, vocês têm que entender que o Brasil ainda vive um momento de avivamento. Eu tenho algumas críticas a fazer à igreja evangélica em nosso país, como pesquisador, como estudioso, mas isso que nós estamos vendo aqui hoje, um culto comum, hoje não é um congresso, é um culto comum, e você vê aí o trabalho dos nossos diáconos, dos nossos recepcionistas, para conseguir assentos e acomodar os irmãos. Então não me venha dizer que isso não é obra de Deus. E vocês sabem que nesse púlpito nós não estamos preocupados em massagear ego de bodes. Não, nós queremos alimentar ovelhas. Nós temos levantado uma bandeira aqui, um modelo bíblico de família. E nós temos tentado, irmãos, porque a De Família é uma igreja que surge como uma proposta de reforma. A De Família surge com um grupo de homens e mulheres que dizem: nós queremos viver um evangelho, ainda que não seja a Bíblia na sua plenitude, mas que esteja mais perto daquilo que nós entendemos como ser igreja. Então a De Família vive um momento de avivamento para a glória de Deus. Agora, prestem atenção no que eu vou dizer. O que nós vivemos aqui é algo maravilhoso. E a igreja evangélica em nosso país, de certa forma, também vive isso. Uma pesquisa não oficial, os dados do IBGE ainda não saíram, a pesquisa está sendo elaborada. Mas o Instituto tomou a liberdade de fazer uma pesquisa sobre religião no Brasil. E os dados não oficiais apontam que nós já temos no Brasil cerca de 31% da população considerados evangélicos. Ninguém dá glória a Deus, né? Vou dizer de novo, 31% da população brasileira diz ser evangélica. Esse percentual, traduzidos em números reais, corresponde a mais de 65 milhões de pessoas. Só alguns que dão glória a Deus e aleluia. Não é uma boa notícia, não? Não é uma boa notícia, não? É uma ótima notícia. É uma ótima notícia. É uma ótima notícia. E aí, eu fico pensando em uma outra situação. No meio desses 65 milhões, tem de tudo. Tem de tudo. A pessoa vai lá e diz que é evangélica, mas tem de tudo nesse pacote. Mas eu acho que eu não devo me preocupar com isso. Jesus disse que o reino de Deus não é semelhante a uma pescaria. Lança-se a rede, e na rede vem de tudo, sim ou não? Não foi Jesus quem falou? Pega de tudo. E aí, depois de pescar de tudo, o Senhor da igreja, aquele que conhece a igreja melhor que qualquer um, ele faz uma vistoria, e aí ele sabe quem é e quem não é. Tem alguns que vêm
e nem sabe por que vieram, e com o tempo desistem. A palavra não penetra na mente e não desce ao coração. Tem outros que vêm e já vem faminto, e já vem sedento. Ele quer Deus. A palavra entra na mente, desce ao coração, transforma a vida. Vai servir a Deus, não é verdade? Agora deixa eu dizer uma coisa triste para vocês. No meio dessa turma toda que vem, tem gente que vem com boa motivação, mas que durante a caminhada termina tendo o seu dom esfriado, termina tendo o seu dom diluído, termina tendo o seu dom esquecido. No capítulo que nós lemos aqui, capítulo 1, versículo 6, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele está dizendo para Timóteo reavivar o dom. Reavivar o dom. Ele tem ou não tem o dom? Me ajuda, igreja. Ele tem ou não tem o dom? Tem. E Paulo diz: o dom que há em você. O dom está aí, Timóteo. Está aí. Ele só precisa ser reavivado, despertado. E Paulo escreveu isso na segunda carta, para que os irmãos e as irmãs entendam. Na verdade, é a última carta que Paulo escreveu. Você não consegue ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, ler focado, concentrado, e não sentir alguma coisa diferente no processo de leitura. O Dr. Handley Maury, ao comentar 2 Timóteo, ele disse: foi impossível escrever sobre 2 Timóteo e não descer algumas lágrimas no meu rosto. Sabe por quê? Porque Paulo só pode escrever uma última carta, e ele só tem um para escolher. E aí ele volta os olhos para quem? Para Timóteo. São duas gerações presentes nessa carta. É Paulo que está chegando ao fim do ministério e passando o bastão para Timóteo, que é um jovem, E nós vivemos, irmãos, irmãs, essa geração, essa fase de transição. Aos pastores que estão aqui no púlpito, vocês vão passar o bastão para boa parte dessa juventude que aqui está, dos adolescentes e das crianças que o pastor Oséias mostrou aqui. Pergunto, amigos, qual evangelho nós estamos passando para eles? Porque Paulo disse: eu sei, Timóteo, o evangelho que eu estou te passando, você sabe, você viu, você ouviu, você aprendeu. Então guarda essa palavra, Timóteo. E aos jovens que estão nas nossas igrejas hoje, vocês daqui a pouco vão receber esse bastão. Depois os adolescentes e as crianças, porque eu não sei quando nosso Senhor retornará. O problema é que nessa passagem de bastão, talvez quem vai recebê-lo já passou por algumas experiências ruins e não esteja mais tão animado, tão motivado em levar adiante essa herança que a tradição cristã lhe confiou. Paulo está escrevendo a Timóteo e dizendo: Timóteo, meu filho amado. Gente, Paulo estava preso na prisão marmetina, uma prisão fria, úmida, insalubre, e só tinha uma fresta de luz que lhe permitia fazer a composição da sua redação. Paulo está preso e ele diz: olha, eu sei que eu já estou sendo oferecido como sacrifício. A hora da minha chegada, Timóteo, a hora da minha partida é chegada. Aí ele diz: Timóteo, eu combati o bom combate. Estou acabando a carreira. E eu estou chegando ao fim bem, porque eu guardei a fé. Eu
guardei a fé. Você tem guardado a fé? Irmão, irmã, diante de Deus, você hoje é um crente melhor do que era no ano passado. Antes da pandemia, é um crente melhor. Sua fé está melhor, seu coração está melhor, sua vida com Deus está melhor. Paulo disse: eu estou chegando ao fim, mas eu estou chegando bem. Eu estou chegando bem. Mas Timóteo não estava bem. Timóteo não estava bem. O dom que Timóteo tinha, que ele recebeu quando Paulo e um corpo do presbitério orou por ele, estava se apagando. Olha o desespero de Paulo. Eu estou passando o bastão para Timóteo, mas eu não vejo nele o dom avivado. Aí deixa eu te falar uma coisa. Projeta para nós na tela 1 Timóteo 4,14. Antes do dom ser apagado na vida das pessoas, algo antes acontece. Obrigado, meu pastor. Dá para projetar para nós? Porque 1 Timóteo 4,14. Antes da gente abrir mão do dom, deixar o dom se apagar, algo acontece. Quando Paulo escreveu a primeira carta na prisão, ele deve ter sentido, porque um bom mentor, ele sabe, ele conhece. Eu me lembro um dia na nossa igreja, eu não estava bem, uma tristeza, um peso, uma angústia. Aí o pastor Oséias me mandou um áudio dizendo: meu amigo, o Espírito Santo está falando ao meu coração que você não está bem, e eu vou orar por você. Sabe o que ele não sabia? Que naquele mesmo dia, eu também vivendo a crise de Timóteo, perguntando: Deus, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que é para isso que o Senhor me chamou? O Senhor já me deu tantos sinais, eu sei. Mas por que às vezes o coração passa por tantos apertos, tantas angústias? Por que às vezes a vontade de parar é tão grande? E o pastor Oséias, na oração, dizendo: Deus, fortalece o coração dele. Ele é importante na tua obra. São essas coisas, irmãos, que nos levantam. Paulo está vendo isso em Timóteo. Aí ele diz: Timóteo, não negligencie o quê? Não negligencie o quê? O dom que foi dado a quem? Foi dado a você. E como é que eu sei que eu tenho dom? Porque tenho uma mensagem profética. Além da mensagem profética, tem imposição de mãos dos presbíteros. E a igreja confirmando: Timóteo, você é chamado para a obra de Deus. Mas o Timóteo estava correndo o risco de negligenciar o dom. Estava correndo o risco de negligenciar o dom. Ele tem dúvida do dom? Não tem. Porque houve uma mensagem de confirmação e o conselho da igreja o ordenou. Tem obreiros aqui, tem irmãs aqui, tem irmãos aqui, que estão ainda no estágio de negligenciar o dom. Homens e mulheres que sabem, não é porque você tem dúvida, porque você não tem. Você sabe onde Deus te achou, você sabe onde Deus te encontrou, você sabe o preço que você custou para o teu Senhor, e no meio da multidão Ele viu você.
Ele te chamou, te separou, te vocacionou e disse: tu és meu, tu és minha. Mas o tempo vai passando, irmãos, e não pense vocês que isso aqui é moleza. Não é moleza, não é um palco, é um altar. O que estamos fazendo aqui não é entregar um sermão, é ministrar ao seu coração a mensagem de Deus. Ontem à noite, no culto dos jovens aqui, eu disse: tenha cuidado quando você for à igreja para ouvir um sermão, porque o sermão ele rompe com a ideia da neutralidade. Ninguém sai neutro depois de ouvir a palavra de Deus. Ou ele sai melhor, ou ele sai pior. Caim ouviu Deus dar a ele um conselho, e ele sai do divã de Deus e vai matar Abel. Você tem vindo à igreja, tem vindo aqui para ouvir a palavra de Deus. Então, se você tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça. Não despreze, não negligencie o dom que Deus te deu. Começa pela negligência. Sou um obreiro, uma obreira da igreja, tanto faz fazer ou não fazer. Eu estou na escala, tanto faz ir ou não ir. Eu tenho que cantar, tanto faz ir ao ensaio ou não ir. Recebi um convite para pregar, tanto faz me preparar ou não preparar. Desde o dia que o pastor Oséias me chamou para pregar, eu estou, irmãos, angustiado e dizendo: Deus, em nome de Jesus, me dá uma palavra para entregar ao seu povo. Sabe, irmãos, angústia. Ontem à noite, depois de pregar no culto dos jovens, fui para casa e já era altas horas. A Carol disse: Zé, vem descansar porque domingo é puxado. Eu disse: eu não posso, porque a palavra ainda não entrou na minha mente, no meu coração. Eu tenho que ter uma palavra de Deus para levar à igreja. E o meu domingo hoje, irmãos, a tarde toda no escritório, orando, lendo, buscando, para chegar aqui e lhe dar uma palavra do Senhor. Mas na caminhada nós vamos nos tornando relapsos. A gente vai fazendo de qualquer jeito. A gente até pensa que só está fazendo para a igreja, que só está fazendo para a diretoria, só está fazendo para o líder do departamento, para o líder do ministério. E aí a gente começa a negligenciar o dom. E com isso começamos a morrer. E com isso começamos a definhar. Porque o Deus que nos chamou, Ele é um Deus terrivelmente zeloso. E o profeta disse: ai daquela que faz a obra do Senhor relaxadamente. Dá para dar glória a Deus e aleluia não, né? Está difícil até para engolir, né? Às vezes eu esqueço até de respirar quando Deus está falando bastante com a gente. Muitos dons estão se perdendo por causa da negligência. Gente que um dia orou: me abre uma porta de emprego, e aí eu terei a alegria de manifestar o dom da generosidade e da contribuição. Deus te abriu porta, Deus te fez prosperar, e hoje, nos momentos de ofertório, você sequer se lembra de que tudo que você tem foi a boa mão de Deus que lhe concedeu. Começou a negligenciar o dom, e daqui a pouco o dom se esfria. No caso de Timóteo, o que levou ao esfriamento dos dons? O Dr. William Hendrickson, ele disse que o primeiro problema que Timóteo teve que enfrentar foi o problema físico.
Timóteo tinha frequentes enfermidades. Projeta para nós, por favor, 1 Timóteo 5:23. Paulo vai orar por Timóteo, vai pedir que Deus o cure de uma enfermidade. Agora, eu não consigo compreender algumas coisas. Paulo diz assim: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago. Tem gente que para só no vinho. Não, tem que continuar a leitura. Aí ele diz: por causa, qual é a causa? Dores no estômago e as enfermidades que eram, me ajuda? As enfermidades que eram, não, está muito fraco, enfermidades que eram frequentes. Sabe quem orou por Timóteo? Paulo orou e mortos ressuscitaram. Mas Timóteo, Deus não quis curar. Pastor, como é que eu entendo isso? Eu não entendo. Eu já desisti de querer entender algumas coisas, irmãos. Eu já desisti de tentar entender algumas coisas. Alguns ele cura, outros ele não cura. Eu preguei recentemente aqui no domingo a respeito de João capítulo 5. Ele foi no meio de uma multidão, curou apenas um. Por que ele faz isso? Eu não sei. Eu sei que Timóteo tem que lidar com uma enfermidade frequente. Você já imaginou ser pastor de uma igreja e tendo dores terríveis? Tendo dores frequentes. E às vezes dizendo: Deus, por que o Senhor não cura? Não sei, irmãos. Eu estou dizendo para vocês é que tem coisa que eu não dou conta. E eu já não estou mais interessado em saber determinadas coisas. O que eu decidi no meu coração é que aquilo que eu não entendo não me impedirá de servir a Deus. Aquilo que eu não entendo não será um obstáculo na minha caminhada. Aquilo que eu não entendo não vai esfriar o dom que Ele me deu. Timóteo deve ter sofrido muito, porque na igreja hoje, costuma-se dizer que quando determinadas coisas não acontecem, é porque ele tem algum pecado oculto. Já ouviram isso? Lembram de Jó? Jó, é bom dizer para Deus qual é o teu pecado. Na verdade, Jó sofreu não é porque ele tinha pecado, ele sofreu porque estava sendo fiel a Deus. Sim ou não? Sim ou não? Deus se gabava de Jó. Tem visto meu servo Jó? Eita, crente bom, é reto, é temente a Deus e se desvia do mal. O capeta disse: não, o senhor está comprando ele, tira tudo e vamos ver o que acontece. Deus disse: então tira, mas não toca na alma. Foi tirando, para cada coisa que tirava, Jó colocava um glória diante de Deus, e no final de tudo ele disse: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o seu nome. Timóteo pode ter deixado o dom esfriar por causa da frequente ou das frequentes enfermidades, talvez porque era muito jovem. Imagina, ele deve ter sido alcançado pelo Evangelho com menos de 17 anos, andou com Paulo pelo menos 15 anos e se tornou pastor da igreja em Éfeso. Ele saiu de uma cidadezinha com 30.000 habitantes para se tornar pastor em Éfeso, uma cidade com 500.000 habitantes. Éfeso era um desafio para a época, era um ambiente onde havia práticas de satanismos terríveis. Basta ler Atos capítulo 19, lá ele tinha também o berço da filosofia, era a terra de Heráclito de Éfeso, considerado um homem do pensador profundo da antiguidade, chegou a ser considerado o criador da dialética. Também era uma igreja com grandes pastores, Paulo, Priscila e Áquila, o apóstolo João. Então ele muito jovem, tendo que lidar com tudo isso, às vezes bate o desespero. Meu Deus. E ele tinha que lutar contra heresias, contra falsos ensinos. Fato é que chega um determinado dia que o dom de Timóteo está se apagando. Eu quero nessa noite, já caminhando aqui para a conclusão,
dizer, amada igreja do Senhor, que o dom que Deus te deu, ele precisa ser reavivado. Pastor, e o que a gente precisa fazer para reavivar o dom? Primeira coisa, você precisa reconhecer a importância do dom na sua vida. Eu vou dizer de novo, você precisa reconhecer a importância do dom. Pela terceira vez, você precisa reconhecer a excelência do dom. A excelência do dom. O dom que Deus te deu é ou não é importante? É ou não é valioso? É tão valioso que um dia um cidadão chamado Simão disse a Pedro, quanto é que se paga para ter esse poder aí? Pedro disse, não, isso aqui não se consegue com dinheiro não. Pega o maior bilionário do mundo e diga a ele, compre um dom de Deus. Não vai receber não. Paulo disse que o Espírito dá conforme lhe apraz. A De Família precisava de pessoas na área de música, está ali a nossa orquestra, e foi ele que deu. Precisava de um corpo ministerial de excelência, e aqui estão os servos de Deus, vocês podem dar glória a Deus? Precisava de coral, e Deus deu um coral lindo para nós, e até os jovens têm coral também, tem ou não tem? Glória a Deus. E os adolescentes têm também? Adolescentes também têm coral, e daqui a pouco as crianças também vai ter coral. Deus tem dado dons para essa igreja, e o dom que Deus dá é importante, irmãos. Então nós temos que reconhecer a importância dos dons. Sabe o que mais que nós temos? Nós temos que ter consciência. Primeiro, tem que reconhecer que o dom é precioso. Segundo, tem que ter consciência dos prejuízos do esfriamento do seu dom. Tem que ter consciência do prejuízo do esfriamento do seu dom. Se você é uma pessoa que recebeu de Deus dom de curar e não ora por aqueles que estão enfermos, haverá uma sobrecarga aqui no altar de Deus. Se você tem habilidade para tratar bem as pessoas e não cuida delas, haverá uma sobrecarga sobre o ministério da igreja. E aliás, já falamos aqui em outros momentos. Um dia eu liguei para o pastor, passei uma mensagem para o pastor Oséias. Pastor Oséias, tem um casal aqui da igreja que nós estamos dando acompanhamento e o irmão está muito mal. O senhor pode orar por ele? Pastor, eu posso e vou orar. Ele orou, gravou a oração, eu mandei lá para o irmão que estava internado. Depois de ouvir o áudio, algum tempo depois ele voltou, foi para casa e está no processo de restabelecimento. Mas um dia o pastor Oséias também disse assim, pastor, mas nesses casos você também tem que orar. Nesses casos você também tem que orar. Irmãos, essa igreja aqui tem pessoas que receberam dons de Deus. Tem pessoas que receberam dons de Deus e estão negligenciando os dons. Estão negligenciando os dons. Não, pastor, mas é porque eu ainda estou muito ferido. Eu ainda estou muito ferida. Eu ainda estou muito machucado. Até quando você vai ficar com essa conversa? Porque o luto não pode ser crônico. Já choramos o que tinha para chorar. Já choramos o que tinha para chorar. Já falamos o que tinha para falar. Já nos impusemos dores que o momento exigia. Já vivemos o nosso luto. Ponto final. Ponto final. Ponto final. É daqui para frente. É daqui para frente. É daqui para o nosso templo que será construído. E depois dele, para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, para outro. Reaviva o seu dom.
reaviva o seu dom, porque a igreja sofre quando você não exerce o dom que Deus te deu. Os pastores que aqui estão, pastores, homens de Deus, a igreja precisa de vocês, precisa da oração, precisa do apoio, precisa do suporte, mas precisa de uma outra coisa mais: procurar o pastor Oséias e dizer: pastor, eu posso fazer alguma coisa pela noiva do Cordeiro? De repente tem uma visita que ele não pode ir, mas você pode. De repente tem uma família para ser aconselhada, ele não pode, e você pode. Chega, meus amados, de chorar o luto, não pode ser crônico, é tempo de reavivar os dons. Pastor, mas eu quero é pregar. Vocês entendem a angústia do pastor Oséias para fazer a agenda de pregadores da nossa igreja? Porque o que tem de gente boa de Bíblia aqui, irmãos, vocês não dão glória a Deus, não é? Ia ser terrível dizer que é uma turma ruim de Bíblia, mas não é não. É uma turma boa de Bíblia, quem pode dar glória a Deus? Uma luta para o nosso pastor, meu Deus do céu, quem que vai agora? Quem que vai agora? Bom, mas todo sábado, tem uma equipe de evangelismo. Pastor Bruno, cadê o pastor Bruno? Tem ou não tem uma equipe de evangelismo? Onde vocês pregam? Ari Coelho, qualquer lugar que tiver alma para ganhar, é ou não é? Precisa de pregadores lá? Pastor Oséias esse dia estava lá. Pastor Oséias em praça pública. Sabe o que o povo vai pensar? Nós não estamos preocupados com aquilo que o povo vai pensar. Nós temos um dom, o dom não vai atrofiar, o dom não vai morrer, porque foi Deus quem nos deu esse dom. O Espírito Santo está despertando dons aqui nessa noite. O Espírito Santo está olhando para alguns corações aqui e dizendo: te peguei. Ah, mas eu não quero mais. Não quer o quê, rapaz? Você não se manda mais. Eu não quero mais não, pastor. Eu, serva do Eterno, estou cansada. Vai enterrar o dom que Deus lhe deu? Vai desistir da obra que Deus te confiou? Ouça a voz de Deus. Não deixa apagar o dom que o Espírito Santo te concedeu. Para a gente finalizar, para a gente terminar, tem que saber que o dom é importante. Pastor Oséias disse nessa manhã que na igreja não tem ninguém sem dom. Pelo menos um, né, pastor? Aí tem gente que fica: mas será que dá para ter os 9 de Paulo? Cuida do um que você tem. Não fica preocupado com Paulo. Paulo já veio de Paulo, já foi, irmão. Agora é nós, não é? Diz os adolescentes: é nós na fita agora. Aí, mas eu não tenho nenhum. Tem. Você tem algum dom. A Bíblia fala de tantos dons, e é por isso que vocês têm que ouvir a mensagem que o pastor Oséias ministrou de manhã. Eu sinto a glória de Deus aqui hoje. Muitas vezes a gente se sente assim como Timóteo. O problema, irmãos, está na área da memória. Pode voltar para nós o texto de 2 Timóteo 1,6. Eu pedi à equipe de louvor que preparasse uma parte de uma canção. Já pode até vir, porque eu já estou parando. Só uma irmã que quer que eu pare, tá bom. Não é por outra coisa, né? Glória a Deus, aleluia. A questão do dom, irmãos, acontece na área da memória. Por essa razão, Timóteo, eu torno a lembrá-lo. Já tinha lembrado uma vez então? Me ajuda, igreja. Ele já tinha tocado no assunto então? Eu estou lembrando de novo, porque eu já lembrei uma vez. E qual foi a primeira vez que ele lembrou? Não negligencies o dom. Agora ele está dizendo: Timóteo, eu já falei para não negligenciar o dom. Eu já falei. Aí ele, de novo, eu torno a lembrá-lo, para que mantenha viva
a chama do dom de Deus. Quem é que vai manter a chama acesa? É o Espírito Santo, é Deus? É você. É você. O Espírito acende e você mantém ela acesa. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Todo dia você se levanta, chega diante do Eterno e diz: Deus, qual é o dom que o Senhor me deu? Porque eu quero usar ele hoje para a tua glória. Traga a memória, irmão. Traga a memória, irmã. Qual é o dom que Deus te deu? Qual é o dom que Deus te deu? Qual é o dom que Deus te deu? Não tem aqui ninguém sem que tenha pelo menos um dom. Lembra qual é o dom que o Senhor te deu? Eu só vou ler um item aqui, e aí, Jordano, vocês já podem. Pastora, quais dons será que tem aí de Deus para nós? Pastor Israel Belo de Azevedo, pastor batista, teólogo muito querido, tem um livro que ele diz que os dons podem ser organizados assim: dons motivacionais. Diga comigo, dons motivacionais. Diga comigo, profecia, encorajamento, ensino, liderança, contribuição financeira, serviço, misericórdia, socorro, hospitalidade. São dons de motivação. Quer ver o pastor Oséias motivado? Ajuda nós a pagar esse terreno, não é? Não é motivação? Dom de socorro significa tirar o peso. Tem gente na igreja às vezes se arrastando. Você chega para ele, chega para ela: posso te ajudar? Posso te ajudar? Posso estender a mão? Posso orar por você? Posso fazer uma visita? Há alguma coisa que eu possa fazer para te servir? O próprio Jesus precisou de alguém para ajudá-lo quando caminhava com a cruz. Sim ou não? Sim ou não? Deus não colocou lá o Simão Sirineu para ajudá-lo? Então exerça misericórdia, exerça essa graça da motivação. Esses dias eu falei com o pastor Oséias de um trabalho para a gente fazer na igreja. Aí ele me disse assim: Zé, vamos fazer em outra oportunidade, porque são os temas meio tristes. A gente está precisando de um pouco de alegria. E eu disse: pastor sábio, é verdade, porque só de ler os temas ali eu já ficava triste. Então a igreja precisa de motivação, de motivação, de motivação. Qual é a palavra que tem saído dessa tua boca? Qual é a palavra que sai da tua boca? Qual é a palavra que sai da tua boca? Motiva, irmão. Diga para ele: vai dar certo, rapaz. Acredita, tenha fé, agarre-se a Deus e vamos para frente. Ah, pastor, mas o cenário é sombrio. O cenário só é sombrio para quem quer colocar Deus humano no centro do coração. Porque se é Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso governador, irmãos, dá licença. Tem gente que não está nem dormindo. Não, pastor, eu estou aterrorizado. Deitei, dormi, porque eu sei em quem tenho crido. Dons de motivação, dons manifestacionais. Eu vou parar aqui. Profecia é circunstancial, palavra de sabedoria, operações de milagres, discernimento de espíritos, interpretação de línguas, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, variedades de língua, intercessão e até exorcismo, até expulsar bicanca. Quem diz glória a Deus? Um dia veio um capeta aqui com uma pessoa, e aí caiu aqui, caiu o pastor Oséias, já juntou ali, oreou o bicho na hora, expulsou o bicanca, e pronto, irmãos. Tem crente hoje que tem medo de expulsar o demônio. Não é verdade? Não, seu capeta, o senhor fica em paz aí, me deixa em paz aqui.
Irmãos, receba poder. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poderio do mal, e nada vos fará dano algum. Receba dons de manifestações. A igreja precisa de dons funcionais, dons do ministério, apostolado. Nós temos aqui evangelização, pastorado, administração, profecia proclamadora, missões, evangelização local, missões em outros países, ensino coletivo e arte na igreja. Uma igreja bonita, com uma decoração, um povo sorridente para receber. Eita, glória a Deus. Não, glória a Deus, não é? Não é bom, irmão, você chegar ali, o irmão te recebe com um sorriso. Seja bem-vindo, serva de Deus. Hoje o Eterno tem uma palavra para o seu coração. É bom ou não é bom? E quando você chega na igreja, a pessoa nem olha no seu rosto, né? Aí quem está chegando dá um abraço nele, de repente ele melhora, ou ela melhora. Vamos fazer assim? Não? Então tá bom, na caminhada a gente vai chegando num acordo aí. Precisa de dons voluntários, dom do celibato. Ninguém diz glória a Deus, não é? Todo mundo querendo casar. Mas se tem gente que não quer casar, também é um dom. Eu vou queimar a minha vida no altar de Deus. Você já casou. Para ela não vale. Não vale. E é que ser antes. Não pode, né? Então, irmãos, irmã, tem um celibato. Tem gente que não vai casar, mas vai queimar a vida para o noivo celestial. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Tem dom de pobreza. Pastor, não está na Bíblia. Tá. É gente que ganha e não retém para si. Ela distribui aquilo que Deus dá, porque entende ser ele ou ela o administrador da graça do Eterno. E tem o dom do martírio. É gente que sofre pela obra. O que eu sei é que Deus tem dado dom à igreja, e dons serão renovados aqui hoje. Dons serão renovados aqui hoje, porque o nosso Deus quer falar conosco. Fecha os teus olhos um minuto, por favor. Pode ficar sentado mesmo com os olhos fechados. Aleluia. Ouvi o meu Senhor bater na porta. Aleluia. E meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Aleluia. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, Glória a Deus, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. renova dons aqui nessa noite, Pai. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, Aleluia. que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Pode levantar-se. Deixa queimar. Deixa queimar. Levante-se na presença de Deus. Deixa queimar. Levante-se, igreja. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, Aleluia. que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito. Quem tem o fogo de Deus Que aí? não me dá descanso. A chama de Deus acesa Eu no não tenho coração. descanso. Vamos fazer a
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Meu Deus, aleluia. Querido Deus, diante do seu altar está a igreja do Senhor. E nesta noite, depois de ouvirmos essa palavra, ó Espírito Santo, eu não posso fazer nada, de mim mesmo não posso fazer nada, mas o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode visitar o coração dele, o Senhor pode visitar o coração dela, o Senhor pode trazer à memória dele e dela o dom que o Senhor lhe deu, o dom que o Senhor lhe confiou, esse dom que está parado, esse dom que está esfriado, esse dom, ó Deus, que ele nem sabe mais se vai usar. E esse homem, essa mulher, que pegou o dom e o enterrou, e disse: está aí, Senhor, o que é teu, pega o que é teu, porque eu não quero mais. Oh meu Deus, esse obreiro, essa obreira, que está tão cansado, que está tão cansada, e que tem medo de uma nova decepção, e que tem medo de uma nova frustração, e por isso está arredio, e por isso está de longe, está andando com o Senhor, mas apenas como Pedro andava, à distância. Mas às vezes ele ouve uma palavra como essa, e ele tem saudade, ela tem saudade. Quando ele orava, quando ela orava, e milagres aconteciam, e parou de orar. Ah, Espírito Santo, tira a cinza desse dom, tira a cinza desse dom, acenda, 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 acenda. Deixa queimar, deixa queimar. Senhor, não deixa teu povo desistir, não deixa ele parar, não deixa ele desistir. Renova em nome de Jesus. Sopra, Espírito de Deus, sopra sobre esse dom. Nesta semana, coloca enfermos no caminho dele, coloca enfermos no caminho dela. Ele vai orar, ela vai orar, e milagres vão acontecer, e milagres vão acontecer. Deus, volta a usar ele, volta a usar ele para falar a tua palavra, para falar a tua palavra, para falar a tua palavra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ajuda, meu Deus, ajuda a tua igreja a usar os dons que o Senhor tem dado a ela. Ajude a sua igreja a usar os dons que o Senhor tem dado a ela. Prepara, Deus, prepara um novo tempo, prepara uma nova realidade, prepara uma nova circunstância, e que esse exército que sairá daqui nessa noite, em nome de Jesus, durante esta semana, coloque em prática o dom que foi recebido da parte do Senhor, e o seu nome será glorificado na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deixa queimar. Pastor Oséias, muito obrigado. Deus abençoe, igreja.